Então, pessoal, tudo bom? Voltei aqui e dessa vez é para falar sobre o PlayStation 5. Finalmente anunciaram, a gente tá vendo aí. Bom, claro que eu vou falar sobre os jogos também e o que eu achei também, tá? Na minha opinião, tá? E já dando a real, eu achei a conferência fraca, tá? Porque o jogo que eu mais gostei, e já vou adiantar que é o Resident Evil 8, que eu achei incrível, ele não é nem exclusivo. E os outros jogos, basicamente, me lembra o que aconteceu nas outras gerações, que basicamente a nova geração, o começo dela, é a geração anterior melhorada. Então, tu não vê realmente aquele motivo pra ti, meu Deus, eu preciso comprar esse videogame. Eu até tava pensando aqui que eu quero muito jogar o Resident Evil 8, mas talvez eu possa jogar ele em alternativas, caso ele lance pra geração antiga ou no PC, quem sabe, mesmo uma configuração um pouco mais humilde ali. Mas, enfim, eu vou trazer aqui os pontos que eu achei melhores. Em primeiro lugar, aqui está finalmente o console. E uma novidade que a gente vai ter do console dessa vez é que ele vai ter duas versões. Ele vai ter a versão digital e a versão com drive para te poder rodar o teu Blu-ray lá. Eu achei isso legal até, porque eu acho bem legal a ideia de ter um digital se ele for mais barato. Enfim. E, bom, eu tenho que dizer que eu achei o design bonito, mas me parece trambolhão, sabe? Porque hoje em dia que a gente está acostumado com console slim, é tão prático, tão bom de colocar em algum lugar. Esse aí me parece um pouco trambolhão, assim. Mas é um design bonito, combina com o controle, né? É uma coisa... parece aquele pedaço de tecnologia avançado que daqui a 10 anos eu acho que vai parecer um pouco... talvez... brega. Mas enfim, vamos direto pro que interessa, porque é o seguinte, ó, tem alguns jogos bons aqui que eu achei, só que pra mim os jogos estão divididos em dois grupos, tá? Os jogos que parecem muito bons e que parecem realmente, tipo, valer o PlayStation 5, só que não tem gameplay. Eles podem dizer que o filme que a gente tá vendo é gravado usando a tecnologia do jogo mesmo, sabe? É como se fosse uma cutscene com os gráficos do jogo, mas por experiência própria, não é exatamente a mesma coisa que a sensação de estar vendo a gameplay que nós vamos jogar. Esse é o primeiro grupo, né? O grupo dos jogos que parecem incríveis, mas não tem uma gameplay real. E o segundo é os que tem gameplay, mas parece um PlayStation 4 melhorado. Realmente, dá pra ver melhorias, mas não aquela coisa tipo, meu Deus, estamos em uma nova geração. Mas eu acho que isso é comum, tá? Tipo, a gente tá começando a geração, daqui a uns 2 anos que eu acho que realmente vão aparecer aquelas coisas incríveis e estúpidas, tipo um The Witcher 3. Porém, eu queria trazer aqui, na minha opinião, o ponto mais alto, tá? Que eu, pelo menos, não esperava tanto. Eu sabia que tava quicando aí pra vir, mas eu não esperava tanto. Que é, finalmente, o Resident Evil 8. Eu acompanho o Resident Evil Database, tá? E... a Monique, né, do Resident Evil Database, ela faz um conteúdo muito bom, especializado em Resident Evil, eu aconselho, vão lá, se inscrevam. E ela já tinha dito que vazou sobre o Resident Evil 8, que o nome ia ser Village, pelo Dust Golem, que ia ter características mais ocultistas, que ia ser uma vibe do Resident Evil 7. E aqui eu vou desabafar com vocês. Eu confesso que depois que eu joguei o remake do 2 e do 3, eu fiquei um pouco seduzido por isso. A gente fica, porque a gente quer o Code Verônica, sabe? Só que eu tenho que dizer que depois que eu vi o trailer que a gente viu hoje, eu coloquei aqui o Demon's Souls, que também é muito legal, mas não é o que a gente quer ver, tá? Desculpa aí, pessoal, é esse aqui. Me lembrou uma vibe um pouco Outlast, que o 7 me lembrou, sabe? E daí, tanto que eu até fiquei confuso, será que é o Outlast novo ou será que é o Resident Evil, né? E era o Resident Evil 8 Village. E a Monique, ela disse que esse jogo seria mais focado em bruxas, em ocultismo, ia ser diferente, sabe? Que na verdade ele era para ser o Revelations 3, mas ele ficou tão bom que eles resolveram fazer o Resident Evil 8, porque o 8 de verdade ele vai demorar muito para sair. E eu fiquei um pouco preocupado com isso, porque o Revelations nunca foi a série principal, apesar de serem muito bons. Só que o que eu vi hoje aqui, que é o que a gente tá vendo, isso é incrível. Sabe, eu acho que de preocupado eu fui para agradecido que isso virou Resident Evil 8. E o meu desabafo, que eu tava comentando,
é que eu confesso que eu fiquei um pouco seduzido pela ideia do Resident Evil Remake. E foi legal, sabe, reviver, mas com esse jogo eu entendo melhor o que a Monique quis dizer com que venha o 8 logo. Eu não tô dizendo que ela disse exatamente essas palavras, mas eu sei que ela tem a vontade de que a saga avance a história. Porque realmente, sabe, fica muito mais densa, sabe? Tu vê um espírito por trás desse jogo, sabe? E, e eu adorei, assim, a temática, sabe? Porque eu acho que esse é o futuro do Resident Evil, pelo menos quando eu vejo, sabe? É muito bom relembrar o passado. O remake do 2 eu achei excelente. O do 3 eu me diverti jogando, apesar da gente saber dos defeitos. Mas olha só essas bruxas aqui, olha o design delas, cara. Olha isso, sabe? Tipo, a gente nunca teve nada assim em Resident Evil. E acho que poucos jogos de terror me trazeram essa vibe, sabe? Eu já fiquei com vontade e ao mesmo tempo medo tenso de jogar esse jogo. E, e a questão do lobisomem e tal, quando eu vi assim, eu pensei assim, nossa, diferente, né? Mas eu acho que a gente precisa inovar, sabe? A gente precisa trazer coisas diferentes. Eu não vejo problema nenhum, sabe? Porque toda inovação, às vezes a gente olha um pouquinho estranho, mas esse clima medieval, sabe? Tipo, já diz o nome Village, eu achei sensacional. Eu acho, sinceramente, que aqui tá o futuro do Resident Evil pra mim. E a questão de aparecer o Chris ali, matando o que parece ser a Mia, pelo menos pra mim, é muito curioso, porque esse jogo é dito, e esse é o Chris antigo, tá? Aquele Chris que a gente reconhece, não o do final do set. Porque isso me diz que eles estão dando uma importância de novo pra história, né? E que a gente não tá entendendo o que tá acontecendo, mas que parece que esse jogo vão ter vários pontos de vista, né? E vai explorar melhor a questão da Umbrella Azul. E bom, ele vem em 2021. Eu posso dizer seguramente que esse é o jogo que mais me empolgou, tá? Depois disso, a única coisa que me empolgou mais ainda foi de fato o novo Horizon, porque o Horizon é sensacional. E esses jogos são aqueles que me fazem ver um pouco mais, assim, tipo, isso é PlayStation 5, mas eu acho que a gente vai levar alguns anos, como eu disse, para ver realmente toda a potência, né, do PlayStation 5. Mas são jogos que eu vejo e eu digo, sabe, aqui isso me empolga, sabe? Isso aqui realmente é algo que pra mim faz a diferença na hora de tu tá pensando em comprar um Xbox, um PlayStation 5, investir no teu PCzinho. Houveram outros jogos, por exemplo. Eu achei que foi bem fraca a conferência, tá? Pelos exclusivos do PlayStation 5, porque a gente tem que lembrar que tem jogos aqui que eles estão aqui, mas eles não são exclusivos, então acaba que, apesar de eles estarem aqui e empolgarem a gente, eles não são motivo para comprar um PlayStation 5, entende? O Horizon eu acredito que seja um motivo para comprar um PlayStation 5, né? Mas houveram outros destaques aqui que eu queria trazer, como por exemplo, o novo jogo do Shinji Mikami. Eu achei que ia ser um jogo mais uma pegada de terror, mas me parece aqui que vai ser algo mais ação mesmo, que vai ser o Ghostwire Tokyo, né? Eu gosto muito de coisas japonesas e tal. O Godfall eu tinha uma impressão que ia ser algo mais God of War, sabe? Uma coisa mais voltada pra história, mas parece que vai ser mais hack and slash mesmo. Lembrando um God of War mais antigo, né? E bom, como eu já tinha mostrado aqui o Demon's Souls, eu achei que esse ia ser o novo jogo Elden Ring feito lá com o autor dos livros do Game of Thrones, né? Mas eu vi que esse vai acabar sendo Demon's Souls, e pra mim é ótimo, porque eu joguei esse jogo, mas eu não virei na época do Play 3. E eu gostaria de ter a chance de jogar ele novamente, então eu achei muito bom, assim. E é um jogo que, assim, tipo, me venderia o Play 5 fácil, assim. E a From Software eu confio muito nela. E bom, houveram outros jogos ao longo da conferência aqui, mas eu tenho que confessar que nada que me empolgasse tanto. Tipo, eu esperava um GTA 6, não um GTA 5. Que mais? Esse jogo aqui, ele pareceu legal, só que é mais uma vez o Play 4 evoluído. Porque já é muito bonito o jogo do Ratchet & Clank do Play 4. E realmente tem coisas aqui que são novas, que eu vejo que tem que ter mais potência pra fazer. Mas não é aquela coisa que me venderia o PlayStation 5 por causa disso, sabe?
Tô passando aqui rapidamente, né? Little Big Planet parece muito bom, né? Muito parecido com o Mario, mas eu nunca fui muito fã, assim, de Little Big Planet, mas pra quem gosta, acho que é um prato cheio, né? E esse jogo me chamou muita atenção, tá? Me lembrou muito a Pixar, assim. Eu gostei bastante do que eu vi. E eles mostraram gameplay, e a gameplay parece muito boa, como eu digo, novamente, me parece um Play 4 evoluído, mas algo que eu gostaria de jogar. Novamente, aqui adiantando um pouco, teve um jogo que me chamou a atenção aqui, que esse jogo é o jogo que é um jogo sobre que me lembrou muito um Rocket League. Bom, é esse o jogo. Esse jogo aqui me lembrou um pouco um Rocket League, só que ao invés de ser futebol é pra luta, né? Com gráfico um pouco de Fortnite, Destruction Stars. Parece interessante, assim, um jogo casual, né, e tal. E acho que, pra acabar também, eu achei bem impressionante aqui os gráficos do NBA, né, 2K21. Apesar de que, novamente, esse entra na categoria de que tá incrível, parece nova geração, mas cadê o gameplay que a gente joga mesmo, sabe? Não tem. Mas eu acho que é isso aí, pessoal. Eu vou deixar aqui a gente com o Village, né, que tá incrível. Eu aconselho vocês a irem no canal da Monique, que ela vai desenvolver muito mais conteúdo sobre Resident. Eu gosto muito, mas a Monique, ela tem contatos, a Monique, ela é fã de Resident Evil, ela é especializada nisso. Então, eu aconselho vocês a irem no canal Resident Evil Database, eu vou deixar na descrição, ela é muito boa com isso. E vocês vão ter mais informações sobre o Resident Evil 8, inclusive eu vou lá. Mas eu deixo aqui minhas impressões, né, do PlayStation 5 e principalmente do jogo que eu mais gostei, que foi o Resident Evil 8. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, não vai deixar cair esse controle e a gente se vê no próximo vídeo.